Escola Municipal Raul de Leone, Zona Norte de São Paulo. Foi o lugar que escolhemos para fazer uma conversa com os professores sobre a construção do currículo na escola. Quem aqui se sente participante da gestão do currículo? Eu sinto, sim. Assim, bem participante, né? Porque minha matéria é ciências, eu acho que facilita muito, né? Quando você está na escola, no grupo, que você coloca a sua opinião, eu acho que você faz parte, né, da mudança. Sinto, com certeza. Mesmo porque, além de ter a formação, eu tenho as coisas, a minha cultura, o que eu trago também. Agora vocês não sabem o que tem nessa outra página. Suzana é professora de artes e dá aula para alunos do ciclo 1 do ensino fundamental. Neste ano, ela se candidatou para dar aula na sala de leitura, uma atribuição que qualquer professor da escola pode exercer e que consiste em atividades ligadas à alfabetização e ao mundo da leitura. Então, o currículo não é só o que a gente coloca no papel, o conteúdo. O currículo não é só aquilo que o aluno traz. O currículo é o que eu passo enquanto eu estou dando a minha aula, né? O que eles observam em mim. Gente, tem um número 10 bem escondido aqui, ó. Olha lá. É muito importante que o currículo seja um projeto discutido e compartilhado entre os atores educacionais. Elba de Sá Barreto é pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e professora da Faculdade de Educação da USP. Participou da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais. Se não for um projeto mais solidário, certo, da escola, as coisas não funcionam bem, né? Um professor sozinho não move moinhos, né? Ele às vezes não dá conta, ele tem 40 alunos na sala, ele não dá conta de trabalhar com aqueles que ficam mais atrás, com as dificuldades específicas. São coisas que a escola tem que articular no seu conjunto e verificar que condições ela tem e trabalhar. Essa articulação que ela diz ser necessária existe na Escola Municipal Raul de Leone. Então a gente tem que partir de cada escola. Então não pode ser igual, né? Um currículo não pode ser igual, um planejamento não pode ser igual. Uma série não pode ser igual a outra. No planejamento eu sempre escrevo sujeito à alteração, tá? Porque às vezes você planeja uma coisa e não é bem aquilo que o aluno está interessado, né? Para os professores mais de português, matemática, ciência, tem um livro didático. Eu acho que esse é o maior direcionamento, mas não necessariamente que ele tem que seguir naquela ordem ou todos, porque às vezes a realidade do aluno não condiz com a realidade do livro didático. E o gestor da escola? Como pode participar da gestão do currículo? No programa Autonomia na Administração Escolar, ligado à disciplina 26, tive a oportunidade de conhecer 3 diretores que mudaram a forma de pensar e construir o currículo. Ana, por exemplo, quebrou os muros internos da escola. Logo que eu cheguei, a gente começou a discutir, junto com o conselho de escola, que escola que a gente queria ter, né? Que escola que a gente tinha e que escola que a gente queria ter. O fato da escola não ter paredes não é uma questão física ou uma coisa para ser diferente. É para propiciar certas coisas que a gente acha que são importantes. Por exemplo, a docência solidária, né? Porque Paulo Freire já diz que o professor solitário na sala de aula é muito cruel com todo mundo, não só com o professor, mas com o estudante também. Ó, ele tá o quê da cantina? Tá ao lado da quadra de esporte e ele tá o quê da cantina? Tá perto? Tá o quê? Solidário. Olha aí o termo que a professora Elba tinha dito agora há pouco. É uma capacidade de criar condições de um trabalho solidário e não solitário, né? Nós tivemos uma tradição de sistema educacional em que os professores respondiam, cada um por si, fechava a porta da sala de aula e o currículo aqui dentro, quem cuida sou eu. Uma coisa em comum entre os 3 diretores convidados é que eles resolveram tratar o currículo com projetos de trabalho. Braz instituiu uma república de alunos que virou o projeto político-pedagógico da escola. Quem de vocês aqui é vereador? Foi eleito vereador. Qual a principal função do vereador? Ajudar a elaborar novas regras. Isso, exatamente. Tem muita gente me ajudando.
adultos, alunos também, porque se eu estivesse sozinha, se todo mundo fosse sozinho, cada um por si, ninguém ia conseguir. Por isso que a gente senta em grupo, cada um ajuda o próximo. O projeto da MF Campos Sales deu voz aos alunos. Eles têm alguma coisa a ver com o currículo, professora Elba? Tem. Se a gente considera que o currículo também deve ter foco, não é um currículo só prescrito, ou seja, não é um currículo dos documentos, do que está lá estabelecido, mas se a gente considera que o currículo é aquilo que o aluno aprende, então é preciso considerar o espaço importante para entrar o aluno com as suas características, com a sua vivência cultural, social. Ó, ela tá falando. Professora, lá na minha casa, quando a gente vai dormir, a gente tem que desligar tudo, só para não deixar gastar força. Olha, vocês prestaram atenção no que ela falou? Essas coisas todas entram e são importantes na redefinição do currículo quando ela chega a atingir o aluno e quando ela chega a fazer, quando a proposta chega a fazer efeito em termos da aprendizagem e da formação dos indivíduos de uma maneira geral. Na escola do professor Tico, os alunos também têm vez e eles gostam de ficar lá mesmo depois das aulas. Você ia na escola nas férias? Ia. Fazer? Ajudar lá. Tinha coisa para arrumar, eu ajudava, regularizava os computadores que estavam com problema. E esses professores que você tem aula, você conhece eles faz tempo? Eles te conhecem já, né? Desde o 3º ano, porque como eu ajudava na escola, aí eu ficava lá, eles me viam direto, falavam, um dia você vai ser meu aluno. O fato de Jefferson conhecer bem os professores e vice-versa tem a ver com os ciclos de aprendizagem. A Rede Municipal de São Paulo trabalha com os ciclos desde 1992. No estado de São Paulo, foram implantados em 1996 e mudaram profundamente o currículo na sala de aula. Com eles, o aluno só pode ser reprovado no final de cada ciclo, o que contribui para a diminuição da evasão e da repetência. No caso de Jefferson, ele só poderia ficar retido no final do 5º ano, quando termina o ciclo 1, e depois no 9º, no final do ciclo 2 do ensino fundamental. Mas não é por isso que os ciclos permitem um conhecimento maior do aluno. A gestão do currículo é de que forma você encaminha, de que forma você articula esse currículo. Porque ele não é um documento estático, ele é um processo e ele precisa estar constantemente sendo aprofundado, revisto, avaliado. A coordenadora Isabela é mestre em educação pela Universidade de São Paulo. Ela ajuda bem a entender o problema que colocamos. O aluno Jefferson conhecer bem os professores e os professores a ele tem a ver com o fato de que o aluno não pertence a um ano, mas a um ciclo de aprendizagem, o que não é realidade no regime seriado. Dentro do regime seriado e até hoje em algumas escolas, onde o trabalho coletivo é muito fragmentado, o aluno parece que ele entra na escola todo ano, né? Parece um aluno novo. E a gente perde muito tempo no início do ano fazendo avaliações diagnósticas para tentar conhecer esse aluno como se ele fosse novo. E ele não é, ele já estava na escola, ele já tem um percurso nessa escola. Então, os ciclos possibilitam esse aluno uma flexibilização dos tempos e espaços. A partir do momento que eu entendo que os alunos têm ritmos diferentes de aprendizagem, então os ciclos não colocam barreiras de ano a ano, dando tempo, isso somado a intervenções didáticas para que ele aprenda, né, e que a escola garanta patamares mínimos, né, de conteúdos, de aprendizagem significativas para esse aluno. Na dissertação que defendeu sob orientação da professora Elba de Sá Barreto, Isabela estudou a postura docente ante os ciclos de aprendizagem. O tema é polêmico na própria Raul de Leone, onde promovemos um debate com professores dos ciclos 1 e 2 do ensino fundamental. Hoje o aluno não se sente cobrado, então a gente trabalha menos, né? Porque o aluno não se esforça tanto como era no seriado. Esse regime de ciclo é bom, eu gosto, mas nós temos que trabalhar muito a consciência do aluno. Na minha visão, o ciclo seria assim: o que eu faço na quinta eu levo para sexta, o que eu faço na sexta eu levo para sétima, o que eu faço na sétima eu levo para oitava, tá? Na minha visão seria isso. Só que não é isso que acontece. Quando chega na 8ª série, eu posso ser reprovada. E aí?
eu tenho que correr atrás. Então, para quem trabalha com a 8ª série, a gente percebe bem essa mudança. Do aluno que não tinha compromisso com nada e agora com esse aluno que vai sentir que ele pode ser reprovado. O ciclo a gente ainda não sabe trabalhar. Talvez até seja uma coisa boa, né? Mas a retenção existe na escola particular, não é? Porque ele vai no ciclo, eu vejo assim, ele vai sempre para o ano seguinte, muitas vezes sem o mínimo necessário. Eu não consigo ver essa discordância como algo negativo. Você vai encontrar salas muito diversificadas. E eu não tiro a razão ou os argumentos dos professores de que é muito difícil lidar com a diversidade. A gente não tem fórmulas prontas. Porque ano a ano a gente vai conhecendo alunos com dificuldades diferenciadas, muitas vezes com salas com muitos alunos. Agora os meninos vão encontrar para mim os cogumelos com bolinhas roxas. Muitas vezes a gente chega no finalzinho do ciclo e percebe que a criança ainda traz alguma dificuldade de lá do primeiro. Então, no 4º ano, ainda há esperança de que tenha uma melhora, né? Tem uma frase que tá dentro da sua pesquisa, que acho que a senhora escutou de um professor, que disse o seguinte: se esses alunos são aprovados automaticamente, por que nós vamos avaliá-los, né? Agora, mesmo esses professores que tinham essa postura e no discurso diziam ser contra os ciclos, mesmo esses mostravam posturas diferentes dentro da sala de aula. Eu acho que uma das conclusões do meu estudo é de que é impossível manter as mesmas práticas, porque a lógica da escola mudou. Então, aquele professor que ameaçava com a nota, que se prendia a um currículo fragmentado por anos do ciclo, ele vai se deparar com alunos com ritmos de aprendizagem diferentes em todos os anos. Isso leva a uma mudança de postura. Você observava uma flexibilização do currículo. Se os alunos não aprendem, eu tenho que voltar. Se eles têm dificuldade naquela metodologia, eu tenho que alterar, eu não tenho como ignorar isso. Eu vou passar o livro, cada um vai poder abrir, dar uma olhadinha no livro. Em alguns casos, quando o professor detectou a criança já é alfabética, tudo, muitas vezes ela regride um pouquinho, né? E aí o que a gente faz? As salas são grandes, né? São muitos alunos, mas a gente procura voltar um pouquinho, né? Eu volto geralmente no 2º ano, no início do ano a gente volta um pouquinho com as atividades do 1º ano, as atividades com imagens, eles contam histórias. Pode-se dizer que isso é mais trabalhoso do que no regime seriado? Eu não tenho dúvida de que ser professor hoje é muito mais difícil, impõe muito mais desafios do que no regime seriado. Porque você imagina, um professor da antiga 4ª série, ele trabalhava com alunos que tinham passado pelo menos por 3 processos seletivos. E claro que é mais fácil lidar com esses alunos. Eu posso dizer que hoje a postura dos professores é uma combinação, né, entre velhos paradigmas e a construção de novas ações. Ainda sobre gestão do currículo, é preciso falar mais 2 coisas. Existe um elemento novo que foi introduzido na gestão do currículo, que é a questão da avaliação externa. A convivência com as diferenças. Por exemplo, tem uma região aqui em São Paulo que você tem famílias bolivianas. A avaliação externa, a qual a professora Elba cita, influencia o modo de lidar com o currículo, como veremos mais adiante numa reportagem especial sobre Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje, com a premência da avaliação do resultado dos alunos, há muito mais pressão sobre as escolas e sobre os sistemas para que haja uma certa uniformização. É um processo muito evidente nesses últimos anos, sobretudo depois da introdução do IDEB. A convivência com as diferenças, lembrada pela professora Cecília Matti, é o multiculturalismo, tema que veremos no próximo programa. O multiculturalismo é essa convivência que você pode ter, claro que conflitos tem, mas uma convivência assim, mais leve, né, com essas diferenças. Nós temos uma escola na Faculdade de Educação com a qual nós fazemos estágio e que tem crianças, filhos de bolivianos. Aí é o próprio exemplo do multiculturalismo. Além do mais, os meninos ficam me chamando de japonês ou chinês aí, ó.
E não pode? Não, eles acabam apanhando.